Olá, pessoal, como vai? Estamos em mais um episódio do Terapia, etc e tal, e hoje a gente vai falar de um assunto que particularmente eu gosto muito, que é: será que eu tenho dependência emocional? Isso chega muito, né, Thaís, nos nossos settings terapêuticos aí, o pessoal também traz muito esses assuntos. Eu sou Tini Scott, psicóloga, e eu tô aqui com a minha amiga. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Thaís Rosa, psicóloga. Sejam muito bem-vindos. Muito bem. Então, Thaís, eu acho que assim, é legal a gente explicar por que que a gente traz alguns temas e parece que assim, mas isso aí, dependência emocional, né? É uma coisa tão comum, todo mundo fala, mas tem uma coisa que eu notei. Se você for procurar dependência emocional no DSM, que é o nosso, né, a nossa Nossa. Bíblia lá dos transtornos, a gente não vai achar esse termo. A gente vai colocar ele como o quê? A gente vai colocar ele como sinais, sintomas de algumas doenças, de algumas patologias que a gente estuda, né? E aí aquilo fica meio perdido. Será que isso existe de fato? Que isso é Uhum, uma patologia? Ou isso é uma característica de alguma coisa? Não, existe, só que com outro nome, né? uhum. Que chama transtorno da personalidade dependente, que é a TPD. Na realidade, ele está no cluster C dos transtornos de personalidade, né? Então, ele está junto com uma personalidade, por exemplo, histriônica, ele está junto com uma personalidade. eh, Ai, Border. desculpa, border, né? Ele entra em A gente algumas fala border, situações. o pessoal tá falando isso aqui que é border, o transtorno de personalidade borderline, tá, É, porque gente? tem os transtornos de personalidade, né, que a gente fala o border, parece que, É né, super todo mundo já íntimo, sabe. é super Não, íntimo. não é É, isso, na verdade, ele né. aparece também com os transtornos de depressivos também? Depressivos, então assim, ele acaba confundido, por quê? Porque tem algumas, né, que a gente fala que são as comorbidades, né, então o que que acontece? Ui. Eh, a pessoa, por exemplo, tem um transtorno depressivo maior e ela tem alguns sintomas quando ela está deprimida, que ela tem alguns sintomas da dependência emocional. Não quer dizer que essa pessoa sofra de TPD, né? Que é o transtorno da personalidade dependente. Ok? Então você tem alguns sintomas, alguns sinais em outras patologias, mas não quer dizer que você tenha o transtorno da personalidade dependente. Para você ter o transtorno da personalidade dependente, você ser, né, realmente diagnosticada, tem alguns parâmetros que a gente tem que seguir aí, Uhum. né. E vale lembrar, né, gente, para quem já nos acompanha há um tempo, a gente já até falou sobre dependência emocional aqui no canal, mas a gente falou de dependência emocional nos relacionamentos. E aí vocês vão falar assim: "Ah, mas a gente já falaram disso, estão falando de novo?". A gente hoje vai falar sobre o transtorno de personalidade dependente, o que é diferente do que a gente falou sobre dependência emocional, porque como diz a Tina, quando a gente fala de um transtorno, a gente está falando de algo que é muito mais severo, com mais características e que provavelmente não toma só uma parte da vida do indivíduo, mas ela toma parte da vida como um todo. Ela se apresenta não em numa única situação. A gente falou sobre Sim, relacionamento. é um Aqui contexto a gente mesmo está maior. falando de um transtorno de personalidade que vai afetar a vida desse indivíduo de modo geral. Porque, como a gente sempre diz, personalidade é um jeito de ser. É como a pessoa enxerga o mundo, é como ela se apresenta no mundo. É o jeitinho da pessoa, vamos chamar assim, é como ela é. E aí a gente chama de transtorno de personalidade, ok? E aí a gente tem, né, então o que que contribui, né, o que que pode contribuir para o desenvolvimento desse transtorno? A gente tem fatores biológicos, a gente tem fatores culturais, experiências precoces de trauma, então vamos pensar culturalmente, né, vamos pensar culturalmente, numa pessoas, do Islã, por exemplo, né, que vivem numa outra cultura onde é um pouco mais fechada, onde culturalmente a mulher ela tem, né, seu papel, né, mais assim, em relação ao homem, né, Ela tem que se manter mais tem que se manter mais submissa. submissa, etcétera. Então, culturalmente, é uma coisa que talvez auxilie, contribua para a criação dessa dependência, né, Uhum. de alguém mais forte, né, de alguém que resolva algumas questões para ela. Então, o cultural, ele pode contribuir muito para isso.
tá bom? Também para essa formação. Biológica, obviamente, né? E a gente tem algumas questões de trauma também. Se a gente for pensar em questões de trauma, vamos pensar que você tem uma criação que é muito demasiadamente, onde os pais são controladores, né? Onde eles querem fazer tudo. A pessoa, ela começa também a criar dentro desse ambiente algumas dependências desses criadores. Né? Então, isso também tem a ver muito com o ambiental e aonde são as primeiras relações dessa criança também com o mundo. Né? Sim, porque imagina uma criança que tem um pai e uma mãe que são extremamente opressores, que invalidam essa pessoa, muitas vezes, inclusive, tem pais que fazem com que os filhos tenham uma dependência deles, Exato. por uma necessidade dos pais de serem os super-heróis, os salvadores, ou por medo de perder o filho. Então ele vai gerando ali uma dependência nessa criança, como uma forma de se validar como pai e mãe, Exato, e essa né. criança ela começa a duvidar da sua própria capacidade, né, então isso leva Uhum. muito também contribui para esse transtorno, né. Então vamos falar aqui de uns sinais e sintomas do transtorno da personalidade dependente. Primeiramente, tá, dificuldade em tomar decisões diárias, sem uma quantidade excessiva de conselhos, de asseguramento por outras pessoas. Isso é uma coisa bem que comum que a gente vê no transtorno. Sabe aquela pessoa que fica toda hora assim: "Ah, mas será que eu faço?" Ela tá tentando sempre a validação da outra: "Mas será? O que que você acha? O que que você acha? Mas será que Sim. eu faço?" Aquela dúvida, né, onde Uhum. você vê insegurança da própria pessoa numa procrastinação até dela desenvolver alguma coisa. Ela quer aquela validade e se bobear, ela quer até que você faça por ela, Sim. E né. aí é importante vocês perceberem que a gente tá, como a gente falou no início do episódio, essa dificuldade de tomar decisões diárias, ela vai aparecer em todos os contextos. Então ela vai ser Exatamente. assim com a família, ela vai ser assim com o marido, ela vai ser assim no trabalho. Então é aquela pessoa que pede opinião para tudo, que não consegue decidir nada sozinha. Exato. Né, ela sempre precisa da validação do outro, independente do que seja, né, do assunto que seja. Sim, e detalhe, né, Tina, provavelmente essa pessoa vai, inclusive deixar de fazer coisas se ela não tiver alguém ali do lado dela falando: "Vai lá", né, porque o pessoal fala assim: "Ah, mas todo mundo pede opinião", mas percebam que aqui a gente está falando de algo mais profundo, de algo que a pessoa não consegue tomar uma decisão, E até porque se de repente essa opinião não é dada, aquilo pode ficar paralisado, nem é resolvido. que é a Acontece muito procrastinação que isso. você colocou, né. Total, né. Então a necessidade tem uma necessidade aí, eu acho isso bem que tá bem comportamental, uma necessidade de fazer com que os outros sejam responsáveis, olha o movimento, responsáveis por muitos aspectos importantes da vida. Exemplo, que acontece muito, que eu percebo: "Ah, será que eu compro essa roupa? Será que essa roupa tá boa? Não, o que que você acha? O que você acha?", né, tá sempre perguntando para o outro. Então, às vezes, coisas muito simples da vida, desde as mais simples até as mais importantes, começa a ter essa necessidade de que o outro resolva, sem essa capacidade de resolver por si. Essa é uma outra coisa que acontece, né. Por exemplo, no trabalho isso afeta muito. Vamos pensar que tem uma pessoa que tem essa questão no trabalho, né, tem que resolver alguma coisa ali. Se ele não tem uma outra pessoa no grupo de trabalho, seja, né, que esteja resolvendo em grupo e que resolva por ele, talvez aquilo fique parado no tempo. Aquilo não ande, né. Então vamos pensar que ele tem que resolver alguma coisa no trabalho por ele mesmo, separado, não seja uma resolução em grupo e de equipe. Aquilo tem muitas chances de ficar parado e a pessoa não conseguir dar andamento. Olha o quanto isso pode atrapalhar na sua vida, né, já começa por aí. Outra coisa, a dificuldade de expressar a discordância, ou falar um não, ou argumentar com algo. Não, eu não concordo com isso, e trazer argumentos fortes para aquilo, né? Não, não consegue, né? E ela começa a ter essa necessidade do concordar com tudo, aquilo de não dizer não, exatamente para ter a aprovação do outro, porque o Uhum. medo de não aprovar o outro vem o medo de abandono junto. Então, essa é uma outra questão que vem junto, o medo de ser abandonado também. E cuidado,
E isso pode se confundir também com o transtorno, né, da personalidade borderline, porque tem o medo do abandono aí, mas é Uhum, uma coisa diferente, sim. tá? Vem em questões diferentes aí. É, inclusive pode até vir, às vezes a pessoa tem o transtorno de personalidade dependente, e ela pode, como a gente disse, ter o borderline junto. Pode ter Porque também. às vezes o que acontece muito nessa questões dos transtornos, né, psicológicos, é que às vezes um mascara o outro. Exato, esse é o perigo. Esse é muito comum. Então, por isso que é importante ter um bom profissional para conseguir perceber isso. Tem coisas que, inclusive, que demoram anos para que a pessoa consiga ser diagnosticada, porque, como a gente sempre brinca, eles nunca vêm sozinhos, vêm de parzinho, né? Como a gente falou agora há pouco. Sempre, né? Geralmente, uma pessoa que tem ansiedade, ela pode ter episódios depressivos. Muitas vezes, uma depressão pode ser confundida com bipolaridade. Então, é sempre muito importante a gente buscar um bom profissional para conseguir diferenciar isso. É, e a gente tem uma outra coisa que vem muito aqui, que eu acho isso bem interessante, que também atrapalha bastante o ambiente de trabalho, é a dificuldade para iniciar um projeto por conta própria, né? Por quê? Porque a pessoa acha que ela não vai dar conta mesmo. Ela já parte dessa premissa. Se não tiver alguém comigo mais forte, que me puxe para aquilo, eu não vou dar conta, né? Então, ele acaba não assumindo responsabilidades. Então, vamos pensar, já aconteceu alguma coisa assim de ou com você ou com alguém que você conhece, de por exemplo, você ser promovido para uma cargo de chefia e você não aceitar. "Não vou dar conta desse cargo, não vou conseguir, não é para mim", né. Uhum. Pode acontecer isso, por quê? Porque vamos supor, com esse cargo de maior re de chefia vem maiores responsabilidades. Ao você pensar: "Eu não vou dar conta das responsabilidades", você se fecha. Sim. É Esse é uma um outro pessoa que fator. provavelmente tem uma idade, emocional de uma criança, porque pensa, quem é que depende? É a criança que depende do pai e da mãe para que ele possa sobreviver, porque uma pessoa com esse tipo de transtorno, eu tô aqui, pensando, tá, gente? Ela provavelmente, é uma pessoa, como diz a Tina, que na infância não teve a validação dos pais, então ela se manteve presa numa idade tenra. Ela pode Uhum. cronologicamente ter 30 anos, mas ela se comporta como se ela fosse uma criança, porque dentro do desenvolvimento, a gente tem fases ali, que na verdade não é o Freud que fala, mas o gente, eu acho que é o Winnicott que fala da Winnicott ou Melanie Klein? Não lembro, gente, que fala sobre a dependência relativa, independência, me deu um branco Eu só não agora. vou falar que é, porque pode estar errado, eu não É, lembro eu também, não eu lembro, sei mas tem uma fase que assim, que o bebê, ele tem a dependência total dos pais, e depois e ele depois vai ele aos vai poucos. evoluindo. Então essa pessoa, provavelmente ela tá presa nessa fase da dependência total dos pais. Então, por isso que eu tô dizendo da idade, emocional muito infantil. E por isso, tem essa dificuldade de assumir responsabilidade, de achar que o outro que tem que fazer. Exato. E como ela tem também uma disposição de fazer tudo, calma que o tudo, né, que a gente fala: "Espera, mas ela não dá conta, ela vai fazer tudo?". Sim, o tudo quando ela não tem aquele saber dizer não, né. Então vamos pensar, ela tem a disposição de fazer o tudo, às vezes para tarefas desagradáveis, que não tenham nada a ver com ela, para quê? Para segurar o apoio dos outros, para não perder o apoio. Então, às vezes, ela se mete em algumas enrascadas até, né, se submete mesmo, porque tem muito ligado com submissão, tá, esse transtorno. Então, às vezes, ela acaba se submetendo a algumas coisas para que ela não perca a admiração, para que ela não perca, esse contato com o outro, né. O medo novamente do abandono e não ser validada, né. Sentimentos de desconforto ou desamparo quando estão sozinhas, porque temem não poder cuidar de si mesmos, né. Acontece, por exemplo, tem muitas coisas que acontecem assim: "Ah, eu nunca vou conseguir viajar sozinha, eu não consigo ir no cinema sozinha, eu não consigo sentar numa mesa sozinha e tomar um café ou almoçar sozinha", né. Ou coisas mais difíceis. Eu tô falando desde coisa mais simples para você ver novamente que em vários contextos da sua vida, né, não é uma coisa só. Então, até para coisas, tarefas mais simples, até as mais complicadas, a pessoa acha que não vai dar conta de fazer. Esse é um outro outra coisa que acontece, porque ela acha que ela não dá conta de cuidar de si mesma. Sim, Então, sim, ao você estar sozinho, você tem que cuidar de si mesmo. Se eu não vou dar conta, eu não faço. exatamente. É o Winnicott, tá, gente? Só A Winnicott? a dependência
total, dependência relativa, dependência e depois independência. Essa outra, colocação aqui eu acho bem perigosa. Essa vem perigosa, tá? Que é a necessidade urgente de estabelecer um novo relacionamento com alguém que forneça cuidados e suportes quando o outro relacionamento termina. Então, assim, aquela pessoa que terminou um relacionamento, nem deu tempo, né, de entender isso, já tá com outra pessoa. Sabe aquela pessoa que nunca ficou sozinha, Uhum. né? A gente Por conhece quê? tanta E gente, é muito, né, Thaís, é verdade, né. muita gente vai pulando de um relacionamento para o outro. E qual é o perigo disso? Uma que você não tem o tempo de interpretação do que por que que aquilo terminou ou não, né? De você começar a ter aquele tempo de você curar suas feridas, der um tempo de você ficar sozinha para você repensar, né? O que que deu errado ali naquela outra relação, para você não ir começando as repetições de relações ruins. Você não tem tempo de processar isso. Sim. Porque o medo é tão grande de ficar sozinho e não dar conta, que você vai pulando, pulando, pulando. E olha o perigo de você se meter em relações tóxicas, né, cada hora você não é como se Tóxicas você não com merecesse coisa melhor, parece. mas a questão aí também, né, Tina, além dessa questão de achar que não merece coisa melhor, essa pessoa provavelmente, obviamente, ela é insegura, né, tem uma autoestima baixa, porque isso, como a gente Sim, isso diz, reflete pra caramba. os pais ali acabam não dando a validação de que ela é capaz, então existe uma grande chance, como você diz, dela entrar numa relação tóxica, dela ser inclusive, alvo de psicopatas, de narcisistas, de Narcisistas. tomar golpe. É uma pessoa muito frágil, né, beira quase a inocência, se você pensar. Eu fico imaginando sempre um bebê, uma criança ali totalmente vulnerável, é uma pessoa muito vulnerável. Exato. Então, assim, e esses sintomas, né, que a gente e outra coisa, uma preocupação irrealista com medo de serem abandonados para cuidar de si mesmos. Uma coisa que a gente tem que pensar é que quando essas características ficam mais fortes e que dá para você fazer realmente um diagnóstico, tá? É o começo da vida adulta. Uhum. Começa com 18, 19, 20 anos, assim, você já começa a tentar fechar um diagnóstico. Antes disso, tá, mas eu não fechei diagnóstico, o que que eu vou fazer? Isso eu acho um erro também muito grande, quando falaram, eu recebi um comentário, era na minha postagem de borderline, fala assim: "Ah, mas quando é que eu consigo fechar o diagnóstico de borderline?" Porque aí estava já a resposta, né, ali que era na mesma época, 18, 20 anos, tal. "Ah, mas eu só tenho 14, como eu faço? Não dá para fechar." Pode não dar para fechar um diagnóstico, mas você já está percebendo em você sinais e sintomas disfuncionais. Então não fique esperando um diagnóstico. Se você está percebendo que tem sinais e sintomas que já estão se tornando disfuncionais, você já deve ir buscar um tratamento. O diagnóstico ele vem depois. Tem pessoas que nem se fecha diagnóstico, né? Sim. Dependendo do transtorno, dependendo do que tem, a gente às vezes não consegue fechar diagnóstico. Nem o psicólogo e às vezes nem o psiquiatra fecha. É, porque aí a questão, né, aí entra num ponto importante que não tem a ver com não tem a ver, mas não tem a ver com o episódio, já que a gente está falando de transtorno, é que as pessoas ficam buscando um rótulo. Elas querem ser diagnosticada com alguma coisa para que justifique, às vezes, determinados comportamentos, ou às vezes porque elas querem, de repente, uma medicação, uma fórmula mágica para resolver aquilo. E o que vale aqui, gente, não é claro que o diagnóstico ajuda, mas se você não tiver um diagnóstico como a Tina colocou, não se apegue a isso. Eu acho que é mais importante você se preocupar em melhorar aquilo, em tornar a sua vida funcional, do que você ficar preso só no diagnóstico que vai ser Isso. feito sobre a sua doença. Exato, porque aquilo é parte sua, não é o todo seu, né. Então se você começa a perceber que você tem algumas questões, seja no seu comportamento ou pensamento, que realmente estão te atrapalhando, você pode ir atrás a qualquer momento, né. Sim, E isso é até importante, porque isso é autoconhecimento, você está percebendo: "Espera aí, tem alguma coisa aqui em mim que não está legal." Agora você precisa de um nome para isso? Não sim. necessariamente, né, porque daí isso também te classifica, né, em uma Exato, coisa te que fecha numa caixinha. te fecha e a gente não é só isso, né, o ser Exato. humano é muito mais que isso. E aqui a gente vai falando alguns prejuízos do transtorno, são muitos, gente, né, quando a gente é dependente dos outros para tudo, o que que a gente tem?
a gente perde autonomia, a gente encontra-se a todo momento submisso, e submisso geralmente nos deixa vulnerável para coisas ruins. Pessoas submissas, elas não têm boca para falar não quero, né? Você começa a não saber dar limites para as pessoas, você não conhece seus limites, você não dá limites para os outros. Então, isso vai afetando e minando você, né? Em momentos muito traumáticos que podem acontecer na sua vida, né, porque você vai se deixando permitindo a tudo para que Uhum. tenha um outro que cuide de você. Então entra a submissão nisso, que é uma coisa muito desesperadora, eu acho, né. Quando a gente vê muitas relações tóxicas, né, que a gente fala, o quanto a gente vê em quadro de submissão, né, que a pessoa deixou por muito tempo até conseguir sair daquilo, Sim. né, daquele lugar, né, onde ela não tem voz, onde ela não tem ação, né. Vamos lá, mais coisas aqui. Aí ela pode até ter uma coisa, né, que pô, às vezes as pessoas acabam até tolerando como normal, né, um abuso físico, um abuso emocional e vão deixando, né, Thaís? Sem sombra de dúvidas, porque aí entra, né, como diz você, no foco de achar que não dá conta sozinha, de muitas vezes não ser boa o suficiente. O foco está em servir o outro para que seja cuidado, né, o foco está em agradar o outro para que essa pessoa não me deixe. E É. às vezes ela tolera esse tipo de situação, porque não tem força mesmo, não tem condições emocionais de sair de um relacionamento, às vezes, abusivo. Até porque vamos pensar, né, eu tô imaginando aqui psicologicamente falando e psicanaliticamente falando, se você vem de uma história aonde os seus pais te oprimiam, não te valorizavam, não faziam com que você fosse uma pessoa que tivesse, capacidade de resolver as coisas sozinho, né, que de alguma maneira ali ficaram te incentivando, mesmo sem querer, né, porque eu sempre falo que às vezes os pais não fazem de propósito, mas sem querer, te transformando numa pessoa dependente, quando ela vai para um relacionamento adulto, ela vai se comportar do mesmo jeito. E ela vai acabar buscando pessoas que façam isso com ela, que coloquem ela nesse lugar de submissão, porque é o único tipo de relação que ela conhece. E aí a chance dela, né, como ela tem essa tendência de cada hora ela não consegue ficar sozinha, então ela vai pulando de uma relação para outra, a chance dela reproduzir outras relações assim é imensa, né. Porque daí ela vai fazendo essa repetição, como se ela aí entra a baixa autoestima, não consigo coisa melhor, né, não tenho capacidade para isso, a repetição junto com isso de não poder ficar sozinha, então você sempre tendo que se apegar a outra pessoa e não tendo tempo de rever o que aquilo está sendo danoso para você na relação com o outro, né, o que isso pode provocar. Consideram-se inferiores, que a gente está falando da baixa autoestima, isso é um fator grande, né? E aí eles acabam menosprezando as suas habilidades. Ao você menosprezar habilidades, você nunca vai tentar coisas novas, né? Porque você está sempre assim no incapaz. Seu mundo fica muito restrito, Uhum. né? Onde você se sente incapaz, seu mundo diminui, fica muito restrito para você. É. E Esse aí é acho que outro tem um ponto fator. importante também, né, Tina, que além dessa questão, dela menosprezar essas próprias habilidades, como você mesma colocou, eu já vi muitas pessoas que fazem isso, que além dela menosprezar as suas próprias capacidades, como ela não tem autoestima a autoestima dela é fragilizada, é baixa, ela inclusive compra a ideia de que realmente ela não serve, de que ela é incompetente, de que ela eu já ouvi isso em consultório. "Ah, é porque eu realmente sou incompetente. Não, porque eu sou uma pessoa burra, porque eu não Se tenho colocam valor". nesse lugar, Elas né? se colocam nesse lugar porque ela é tão frágil, né, ela depende tanto dessa aprovação desse outro, que ela não co que quando alguém faz esse movimento de invalidar, ela compra aquela ideia. Ela fica como se fosse ali, sabe, eu fico imaginando um gatinho acuado, o gato não fica acuado, né, mas um bichinho acuado, que o gato vem pra cima, né, mete um Alguns arranhão na vêm, tua cara, alguns vêm. mas um bichinho acuado no canto, aquela pessoa que vai apontando o dedo e você ali encolhidinho, né, é mais ou menos essa a imagem de uma pessoa que tem esse tipo de Naquela característica. posição fetal, né. Sim. E a evitação de aprender habilidades, né, que a gente falou um pouco. Eu gosto de dar um exemplo. O que que te traz uma autonomia, por exemplo? Vou colocar aqui um exemplo que eu adoro. Tirar a sua habilitação.
Você vai Uhum. tirar a sua habilitação. Tô falando isso para todo mundo, cada um tem uma razão. Tem gente que tem muito medo de dirigir mesmo, sair no trânsito, mas a gente está falando de aprender habilidades onde vão te trazer autonomia. Então você tem um medo, né, de aprender algo que vai te emancipar, que vai te deixar livre, né? Aí você vai lá e não faz. Ah, não, mas o meu marido vai me levar, meu namorado me leva, meus pais me levam para tal lugar, né? Não é Uhum. porque você tem medo de dirigir, porque pode acontecer um acidente, alguma coisa, que aí a gente está falando de outro contexto, tá? Qual é a razão do medo de aprender coisas diferentes? Né, habilidades que vão te ajudar na vida adulta, vamos colocar assim. Sim, Será dirigir quem dirige é adulto, né. Exato, né, então o que que esse medo e aí eu falo para todo mundo, por que que esses transtornos começam a acontecer muito na época dessa quebra, né, da adolescência para a vida adulta, que eles começam a se tornar, né, mais evidentes, e é aí que a gente consegue, de repente, diagnosticar melhor, porque qual o motivo que aquilo acontece, o que que tem por trás que faz a pessoa ter aquele comportamento. Então, isso é muito importante de notar, você se perguntar o porquê. Por que que essa autossabotagem, né? E aí você começa a ver que talvez a autossabotagem seja para manter as pessoas fazendo por você. E aí, ó, um alerta para dependência. Um Uhum. alerta para essa dependência, tá? Que é um Muito bem. medo diferente envolvido. É medo, mas é um medo diferente Sim. envolvido, E você falou né? da habilitação, eu lembrei, eu tive mais de um caso no consultório, né, claro que não todos, mas muitos de mulheres, normalmente mulheres, porque esse transtorno, gente, não é só mulher não, homem também pode ter, tá. É mais comum em mulheres, mas os Sim. homens podem ter também. E eu tive alguns casos no consultório, inclusive eu fui um desses casos, vamos dizer assim, é que eu aprendi a dirigir, eu tirei carta com 18 anos. Eu não tenho transtorno de personalidade dependente, mas para vocês verem como tem relação com essa questão de ser livre, de ir para a vida adulta, para você ganhar Uhum. autonomia, que é o foco aqui, né, desse caso aqui especificamente. Eu demorei muito tempo para dirigir, aliás, eu tirei carta com 18 anos, e aí quando eu comecei a dirigir, eu tive uma situação que me colocou num lugar aonde eu fiquei perdida. E eu não tenho transtorno de personalidade dependente, mas eu sou uma boa controladora. Eu fazendo confessionário neste momento aqui do episódio do podcast. Você, Mas sim, Thaís, eu ninguém estou sabia. extremamente Ah. controladora. Então, para mim, me perder num caminho foi algo muito estressante, né? Porque um bom controlador, imagina estar perdida, é um grande medo. Enfim, aí por conta disso eu fiquei um tempão sem dirigir, porque eu morria de medo de me perder. Uhum. E aí, na época, eu estava num relacionamento aonde o meu parceiro me levava para todos os lugares. Ele me levava, ele me buscava, e aí eu fiquei, né, no conforto. Imagina, ele me leva, ele me busca. E aí ele fez uma coisa que me desafiou, porque eu sou movida a desafio. Um dia eu lembro que ele falou assim para mim: Olha, eu tinha carro, o carro estava na garagem. Eu não usava, quem usava era ele e a minha irmã na época. Aí um dia ele falou assim pra mim: "Olha, eu não posso ficar te levando e te buscando pra todos os lugares. Você tem carro, seu carro tá na garagem". E aí eu lembro que ele ainda brigou e falou assim: "Você tá achando o quê? Que eu sou seu motorista particular? Não vai dar". Eu fiquei com raiva dele, porque ele falou aquilo pra mim, me senti ofendidíssima. E aí eu falei também: "Agora eu vou dirigir". Aí eu comecei a fazer junto com uma amiga, ela dirigia, enfim, e aí eu combinei com ela de um dia eu ir com o meu carro e no outro dia ela ia com o dela, né. O nome dela era Letícia, e aí ela ia comigo no carro, porque eu tinha medo de ir sozinha até eu ir ganhando segurança de novo para voltar a dirigir. Então para você ver como o dirigir leva a gente às vezes, pra coisas emocionais que a gente nem percebe. Então esse foi um caso que aconteceu comigo, mas eu tenho muitas pacientes mulheres que têm dificuldade para dirigir e que geralmente têm essa questão da insegurança. Muitas vezes, quando elas começam a dirigir, eu fico tão orgulhosa, Eu porque eu tenho adoro umas também. 3 pacientes minhas que tinham essa dificuldade de dirigir, que tinham medo, né, de ir para essa vida adulta, de tomar posição, de colocar limite, enfim, de realmente tomar uma posição mais adulta, e todas elas foi muito louco modo de dizer, né, mas foi muito bacana, foi muito transformador para essas mulheres, a questão de tirar a habilitação e começar a dirigir. Elas ganharam uma autonomia, uma posição, uma firmeza,
que você fala: "Como pode uma coisa tão simples modificar tanto o comportamento de uma E pessoa?". é De se interess sentir impotente, de se sentir no é, controle da situação, da própria vida, porque o dirigir é isso, o controle do carro e da sua é. própria vida. Mas isso que é muito terapêutico também, né, Thaís, que você está falando, porque quando você começa, pelo menos, a tomar a iniciativa do tentar fazer, ir, né, você vai lá tentar. Vou tentar, tô com medo, tô insegura, né, isso que é importante, mas você deu aquele passo do tentar fazer. Isso daí é ótimo, por quê? Porque daí você fez diferente. Você não estava ali paradinha procrastinando, né, evitando, que a gente falou da procrastinação no começo. Eu vou lá, então vou fazer um movimento diferente. Ao fazer um movimento diferente, você tem a chance, você se abre para um resultado diferente. E Uhum. esse resultado veio positivo, né, Thaís, para você. Você Sim, voltou. eu voltei a Então, a dirigir. Thaís, o que que o nosso cérebro coloca pra gente? Olha, isso é hiper importante. Nossa, eu tive uma gratificação pela mudança que eu fiz, né? Veio uma coisa boa, eu me senti livre, eu me senti importante. E você vicia nesses sentimentos bons. E isso é encorajador para você ir tentando coisas novas e vai ficando mais fácil, porque você, né, vai falando: olha, deu certo dessa vez. Se eu tentar, vai também dar. E mesmo que se não der, eu tento de novo, uma hora eu vou acertar. Então, o primeiro passo é importante. Pensa, você tá ali, você tá com medo, você está parado, você paralisou. O resultado que vem daquilo você já sabe, Uhum. não vai mudar. Agora, a partir do momento que você sai daquele buraco e tenta algo novo, é o primeiro passo para você conseguir sair, né, disso e conseguir ver que pode sim, um comportamento seu alterado vai ter respostas alteradas mais para frente também. Senão você, né, fica ali e fala assim: "Ah, tá bom, Sim, mas né, pelo menos vou ficar você aqui sabe naquele que você lugar". fez diferente, né, Tina, Você porque tenta, você exato, tentou, exato. Eu sei que as né. pessoas têm muito medo, eu sempre comento isso, né, o nosso cérebro, ele gosta de ser recompensado, sem sombra de dúvidas. Uhum, Mas assim, é dual até isso, né, porque ele não necessariamente ele quer aquilo que é mais gostoso, mas ele também quer aquilo que é mais previsível, isso, aquilo que é confortável mais talvez. confortável. Mesmo que às vezes você fala assim: "Nossa, mas eu estou numa situação aqui tão ruim, né, sofrendo, dependendo de alguém, mas ainda assim o meu cérebro gosta disso", gosta porque é confortável, né. Então, não necessariamente ele quer o que é mais prazeroso, ele quer aquilo que é mais confortável. Mas quando você faz um movimento diferente e o seu cérebro percebe que aquilo é melhor, que aquilo é mais gostoso, que aquilo é mais confortável, aí ele tende a querer mais daquilo. É igual açúcar. Exatamente. É. Exatamente, o açúcar na minha vida é uma questão, Açúcar do né, cérebro. é o açúcar do cérebro, né. Mas aí de você é o primeiro passo para tentar, né, o fazer o Sim. diferente. Então vamos ver se vai, né, se o negócio anda. Precisa de ação. O tratamento, tem tratamento, gente? Tem tratamento, vamos pensar que está dentro do DSM, só não tinha o nome aí, né, que a gente não estava com o nome certo, mas tem gente, tem o tratamento. É terapia, né, esse acompanhamento. Às vezes vai precisar de medicação, porque o que a gente fala, o que vem junto com isso, que nem a Thaís, né, deu o exemplo dela ali, ela estava com receio, o medo era outras coisas, né, então uma ansiedade pode vir junto, pode vir um medo de sofrer uma lesão, de, né, de outras coisas. Então, às vezes o medicamento pode entrar sei lá, um antidepressivo, por exemplo, sempre com acompanhamento médico, nada de automedicação, hein, gente. Ó a Sim. bronca, porque as pessoas falam: "Ah, eu tô ansiosa", vai lá e toma qualquer coisa que vê, não é Não. Ou assim. toma o remédio que o amigo toma, tem que procurar um psiquiatra para ele Exato, entender seu porque caso. você pode estar mascarando algumas coisas ali, né. Então primeiro entender e sim, às vezes só a terapia vai ser o suficiente e às vezes você vai reforçar e adicionar uma medicação, Uhum. ok? Porque depende do que vem junto, né, e como a gente fala sempre, personalidade, gente, é algo que ela não necessariamente você consegue mudar, mas se você tem esse autoconhecimento, você sabe como gerenciar isso. Fazendo parte, falando assim: "Eu posso fazer diferente", né. Você vai ter aquilo, mas você consegue ainda,
lidar com essa situação, porque não é sobre o que você tem, é sobre como lidar com Exato. aquilo que acontece na sua vida. É sempre aquela, né, aquela máxima que vocês já devem ter ouvido em diversos lugares. Não é o que fizeram com você, e sim como você reage, que Isso. conta. Né, e às vezes por você estar sempre nesse não saber dar limites, estar sempre subordinado a algo, né, submisso, a chance de você ter uma depressão aí no meio do processo é imensa, né. Uhum. E aí, às vezes, se você não olhar também para essa depressão, né, ficar sempre culpando só a dependência, né, não trabalhar junto, né, dividir essas coisas, isso aí talvez não funcione, né, então por isso que às vezes a medicação também é muito importante, a gente tem que olhar para isso com carinho, né. Autoconhecimento é tudo, né, Thaís, a Sim, gente vê que a gente sim. está esquisita, A gente a gente precisa tem que entender o buscar que que aquilo ajuda. significa, até porque também, né, gente, vamos combinar, né, pessoas que possam estar nesse quadro de ter esse transtorno, elas acreditam que ela precisa do outro para sobreviver. Só que também tem um ponto aqui que eu acho importante. Às vezes é mais fácil você se apoiar no seu transtorno e culpar o seu transtorno por determinados comportamentos que você tem, para tirar a responsabilidade das suas costas. Por isso que a gente sempre fala: "Você não é o seu transtorno. Ele faz parte de você, mas você não é". Então é mais uma pessoa que é mais dependente, se algo der errado, a culpa é do outro, foi ele que decidiu, Exato. não é? E é até fácil, né, porque daí, se der certo, tô feliz, se der errado, eu não tenho nada a ver com isso. Exato. Você tira o seu, né, então o primeiro então aqui, vamos ver uns passos para lidar com isso, passo a passo para começar a olhar e a tratar e a cuidar dessa dependência, ok? Vamos lá. O passo, começar a assumir a responsabilidade das suas emoções, ok? Que não é do outro, e reconhecer que você é dependente. Vamos pensar nos contextos, né, que a gente falou. Olha os contextos da nossa vida. Sim, então eu vou me autoanalisar dentro dos contextos, escola, relacionamento com família, namorado, namorada, enfim, trabalho, o geral, tá? Sim, ok. Reconhecendo isso, se você reconhece algo em você que precisa ser olhado com mais carinho, aí sim você consegue tratar, você consegue cuidar e principalmente acolher isso. Então, esse é o primeiro passo, tá? Saber que é algo que você precisa olhar e não o outro, tá? Porque senão você vai depender do outro de novo, né? Sim, Para o negócio. Vai culpar o cônjuge que a relação não tá boa, sim. né? Vai Ou culpar a a minha mãe que é mãe. narcisista. Exatamente. Então, cada um com seus transtornos. É, porque também tem isso, né: "Ai, minha mãe é narcisista", né, porque pode até ser, né, que a mãe seja Pode ser narcisista, porque mesmo. aí ela criar um filho que seja um dependente emocional é super clássico, né, fazer esse tipo de movimento. Mas ainda assim, você tem essa questão, o que que você fez? Você foi buscar ajuda? Você quer sair realmente desse lugar ou você quer, como a gente diz, usar isso de muleta? Exato. O outro passo, que é focar em você e recuperar seu espaço individual. Gente, você já parou e se pensou como indivíduo sem o outro? Vamos lá, quem eu sou, né? Quando a gente fala quem eu sou, né, faz essa pergunta, quem eu sou, do que eu gosto, quais são meus desejos, quais são meus medos, quais são minhas dificuldades, quais são minhas habilidades, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, como estão meus limites, Sim. né? Então você começando a pensar em você, aí agora esse segundo passo é um pouquinho onde você faz um pouquinho do corte com o outro. Você vai olhar para si, é um passo um pouco mais difícil, dá um pouco mais de medo, mas ele também vai precisar ser feito. Ao você olhar para você, você vai colocar-se em prioridade. Você é a prioridade da sua vida, coisa que uma pessoa dependente, ela sempre coloca a prioridade do outro. A vida Uhum. dela depende do outro, não a sua. Então, ao você se priorizar, você pode descobrir muitas coisas legais. Ah, um autocuidado que você está deixando de fazer com você, Sim. né, uma Você coisa pode descobrir básica, novos hobbies, você novos pode hobbies. descobrir que você gosta, sei lá, de teatro, que eu gosto de música. Gente, eu fui descobrir com quase 40 anos que eu gostava de ópera, né. Uma delícia, né, amiga? Gente, sim, a gente descobre tantas coisas ao nosso respeito no decorrer da vida, né, Que a então às gente vezes vale se a pena. abre para coisa Sim, nova, às né. vezes vale a pena, né, se você tá nesse processo de sair desse lugar,
abrir a possibilidade de fazer coisas diferentes daquilo que você está acostumada a fazer com esse outro do qual você depende. É, exato, eu acho que olhar um pouquinho para você. Então comece com coisas pequenas. Então o seu autocuidado, como que tá teu autocuidado? Coisas que Uhum. você faz em casa, por exemplo. Seu skincare, né? Vou mudar o cabelo, quero fazer uma coisa. Qual o tipo de roupa que você gosta? Qual o seu estilo? Não é o do outro, é o teu, Uhum. né? A sua roupa, o que você gosta, qual a cor, qual o tipo de sapato, qual o perfume, o cheirinho que você gosta em você, né? Depois, uma academia, quero fazer um curso de idioma, uma viagem que eu tenho Sim, vontade, né, de um lugar específico, um restaurante, uma comida gostosa, sim, né. exatamente, porque às vezes você vai lá, comer comida japonesa e de repente você odeia. Eu sou uma que odeio comida japonesa, não me chamem. Eu falo que a Thaís é uma amiga perfeita, adoro, a gente sai. A única coisa que faltava é ela gostar de comida É, japonesa, que aí não posso ir nesses restaurantes não com a tem Thaís, problema, mas eu sou quase mas perfeita aceito. É então. quase, ninguém é perfeito, né, Thaís? Ninguém Exatamente, é tá tudo perfeito, então bem, tá bem, né. né, Não, e tá eu tudo não bem. sei, o povo tem uma coisa com comida japonesa, né, gente, mas eu não Eu gosto. Agora me gosto, chama eu pra comer o gosto. italiano, Ai, delícia. entendeu. Eu amo uma comida árabe, aí eu vou, Amiga, como eu sou entendeu. comilona, então eu como tudo, né. É, exatamente. Mas é isso, às vezes você tá comendo, sei lá, uma comida que você não gosta, então experimenta algo diferente. O que a Tina falou é muito verdade. Você fica ali sempre fazendo para agradar o outro. Eu já cansei de ver pessoas que, sei lá, vão fazer ó, quer ver um caso? A pessoa vai pra academia com o marido, com o namorado. Aí a pessoa detesta fazer musculação, mas ela tá lá fazendo musculação porque o outro falou que é bom pra ela, Hum. né. De repente você gosta de ioga, vai fazer ioga. Sozinha, não precisa fazer com um parceiro, com É, alguém ali. Vá sozinha fazer uma ioga, ioga é legal, eu adoro, não é? eu adoro. Nossa, nem me Exemplos, fala. né, gente, aqui eu tô trazendo Exemplos, exemplos. né. Fazer dança, né, tem gente que Que ama ama também, dançar. nossa. Outro ponto, tá, outra dica aí é valorizar as pessoas sem a idolatrar. Gente, você se inspirar em alguém é uma coisa, você pode ter uma inspiração, né, uma pessoa bacana, até essa a pessoa geralmente que nos inspira, a pessoa eu digo que a gente conhece, porque a gente pode se inspirar em ídolos também, obviamente, né, pessoas da rede social, enfim. Mas assim, você se inspirar na pessoa é até bacana, porque geralmente em quem você inspira, você cria grandes amizades, trocas e etc. Isso ajuda muito no crescimento. Agora, idolatrar uma pessoa é você colocá-la no pedestal. Ao você colocar uma pessoa no pedestal, essa pessoa ela não erra, ela é perfeita. E aí, quando você faz o espelho com você, sua régua também cresce para você. Por quê? Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita. Aí vem as autocobranças, né? Você, ao colocar a pessoa como perfeita, você também tem a necessidade da perfeição. E aí vem a autocobrança também. Com a autocobrança, você vai achar que você não vai dar conta de ser perfeita, né? E aí você também paralisa novamente. Então, se inspirar, né, até em pessoas como motivação é uma coisa. Agora, idolatrar é completamente diferente. Até porque você pode cair do cavalo quando você idolatra, porque ninguém é perfeito, né? Então, vai acontecer isso. Ter coragem de dizer não. O bendito dos limites. Esse daí, eu falo que já é um grau mais, né? Que você já está chegando num grau maior para. Você falou Tem que amém estar para mais tudo. Tem que estar mais fortalecido. fortalecido, porque você falou amém a tua vida toda. Vamos pensar Uhum. que desde criancinha você estava acatando, né? Desde criancinha, aquela criancinha até quietinha, que aceitava tudo e etc. De uma hora para outra você vai achar que você vai sair falando não e colocando seus limites muito Não, bem definidos? Não, gente. Isso não é um processo fácil, inclusive até para pessoas que não têm dependência. Já é uma coisa difícil, né? sim. Então, realmente, nesse ponto dos limites, é muito bacana, às vezes, procurar ajuda sim. Se você achar que você não está dando conta, que ainda precisa, né, melhorar nisso, afinar melhor isso, não tenha medo, procure ajuda sim. Um profissional nessa área vai te ajudar muito, né? Sim, Então, para estabelecer você limites é conseguir fazer isso, você importante. tem que ter realmente, como diz a Tina, você vai ter que tem que estar mais fortalecido, a sua autoestima já vai estar mais elevada, Exato. porque aí a gente entende que a gente sempre fala isso, né, quando você fala não para o outro, você também está colocando os seus limites do que você aceita e do que você não aceita, o que é valor e o que não é valor para você, e isso é um processo demorado, é uma construção, né, de você entender que, assim, essa pessoa está comigo
por mim e não pelo que eu proporciono a ela. E isso é um Exatamente. processo bem difícil, né. Inclusive pra como disse a Tina, para quem não tem dependência emocional, a gente vê muito isso no consultório, pessoas que têm, assim, né, não tem nenhum tipo de algo mais grave, num transtorno de personalidade e que não consegue falar não. É, Então, às vezes vale a pena você pensar em buscar uma ajuda profissional para te ajudar nesse exatamente. processo, nesse caminhar aqui de construção. Eu sempre falo e vou repetir, eu já falei isso em outros episódios. O limite é uma construção sua, individual, ok? Você tem os seus limites e você vai expressar esses limites para as pessoas que estão em volta, né? Nas situações que você do seu dia a dia. Se as pessoas vão respeitar esse limite ou não, isso é com elas, mas você tem que estar com seus limites muito bem colocados. Então, isso também é uma independência. Quando você começa a ter seus limites muito claros, que eles são só seus, isso é totalmente independente mesmo. Você fala, você construir limites é uma coisa independente. É muito bacana. Ter autonomia para tomar decisões, né? E aí vem depois que você construiu tudo isso, por isso que isso é um dos últimos passos, porque ao pouco que você vai construindo cada pedacinho, você vai fortalecendo, né, o seu chão ali e você vai conseguindo se sentir segura, e aí você estabeleceu seus limites, você viu as suas capacidades, você trabalhou sua autoestima, né? Aí sim você começa a ter a ação de tomar as suas decisões, muitas vezes sem precisar é, que deveria ser isso sempre, sem precisar pedir ao outro, né? Como se ele tivesse que dar o aval para você. Tem coisas que, lógico, você vai tomar uma decisão compartilhada, né? Porque tem coisas que afetam o outro. Vamos pensar, você está lá com seu esposo e tem que definir uma viagem, por exemplo, que vai Uhum. depender do outro. Você vai definir a compra de alguma coisa para o casal. Sim, lógico, isso é compartilhado, mas tem coisas que são só suas e que você vai ter que decidir sozinho. A todo dia a gente tá decidindo coisas. Tem pessoas que elas chegam num grau assim de dependência tão grande que o outro escolhe o prato para ela no restaurante, Sim, eu já vi também. não é? Então, autonomia para você tomar suas próprias decisões. E a última, não menos importante, que a gente já falou aqui, sempre fala, é buscar a ajuda, né? Quando você precisar, uma ajuda profissional. Né? Então, tem critérios aí, tem quesitos aí que a gente viu, por exemplo, que às vezes eles estão relacionados com traumas, traumas de infância, eles podem estar relacionados com a própria forma que a pessoa foi criada, estrutura familiar, cultural. Pessoas, por exemplo, que mudam, né, de países, vêm para outros países e têm esse choque cultural, né? Às vezes elas ficam dependentes porque elas estão, por exemplo, num país que não é delas, tem medo, Uhum. tem várias questões. Então, não necessariamente é um transtorno que a pessoa tem, mas às vezes é um momento da vida dela que ela precisa de um auxílio maior, porque ela está com muito medo, está muito ansiosa, está se sentindo desamparada. Não faz, às vezes, parte do contexto da vida dela toda, né? Da personalidade dela, e sim de algum momento específico. Mas aqui você está Então, falando de dependência emocional, não do né, transtorno. da dependência, né, o que a gente pode falar é se perceber e procurar ajuda. E aí sim, a partir do momento onde você tem essa chave, olha, tem algumas questões de dependência. E aí sim você vai cuidar disso com mais carinho, com mais foco, e você vai descobrindo o que está acontecendo. Pode ser um transtorno? Pode ou não, pode ser parte da tua vida, pode ser um trauma, pode ser um recorte da sua vida, né? Sim. Não é o todo. É, porque quando a gente fala de transtorno, é algo que vai afetar todos os setores, né. Então, vocês vão falar assim: "Tá, mas, de maneira resumida, a diferença está que toda pessoa que tem transtorno de personalidade dependente, ela tem uma dependência emocional, mas nem todo mundo que tem uma dependência emocional Tem o vai ter o transtorno. transtorno", Exatamente, quando a né. gente falou da ansiedade, né, ansiosos todos somos, mas não necessariamente todos teremos transtorno de ansiedade. Exatamente. Então a diferença principal é que, quando você fala do transtorno, ele vai afetar diversas áreas da sua vida. Quando você fala de uma dependência emocional, como a Tina colocou, às vezes é um recorte, às vezes é uma situação específica, às vezes, inclusive, é sobre uma situação, sei lá, dependente do marido, dependente do pai, pode ser dependente da mãe, mas é um pedaço da vida dela, ela não vai ser no todo. Isso é o que caracteriza ou não a questão do transtorno.
Exato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que tenha ajudado aí. Então, assim, né? Se vocês convivem com isso, tem alguns sinais, alguns sintomas ou conhecem alguém, né? Traz aqui pra gente comentários. Ou também vão atrás de mais, né, mais informações sobre busquem ajuda, não deixem de buscar ajuda, porque assim a gente fala da famosa bola de neve, né? Às vezes a gente tem algumas sensações e a gente vai deixando, vai deixando. Gente, acredita nas sensações de vocês. Ninguém melhor que você mesmo para saber o que você está sentindo, né? O que Sim, você está experienciando. Então, busque ajuda, né? E se esse vídeo, né, esse for legal para alguém, compartilhem aí. E a gente precisa que compartilhem mesmo, a gente agradece. E tragam também ideias para os próximos episódios dos temas que vocês gostariam de assistir aqui com a gente, né, Thaís? Você é queria isso colocar aí. mais alguma coisa? Não, acho que eu já colocou tudo, né, eu já fiz aqui um resuminho final. Também agradecer por vocês compartilharem, por vocês participarem aqui do nosso canal, para os nossos seguidores. Gente, eu tenho uma meta, vocês precisam contribuir para essa meta. Nós queremos crescer esse canal. Até o final deste ano, a nossa meta é chegar a 10.000 seguidores, né. Então nós estamos aí, né, com quase 5.000, então vamos lá, gente. Vamos compartilhar, vamos seguir a gente aqui, tanto aqui no YouTube como também na plataforma vizinha, no Spotify. Quanto mais vocês compartilharem, significa que o nosso conteúdo é relevante, então mais gente vai poder aí, se beneficiar, né? Porque saúde mental é um tema tão em alta, tão importante, então acho que vale a pena aí vocês compartilharem o conteúdo, tá certo? É só agradecer, mandar um beijo para vocês. Um abraço, até a próxima.